Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos iniciar aí nossa segunda semana do módulo 2. Quero agradecer a todos vocês. Eu consegui fazer o fechamento do módulo 1. Nós obtivemos 85% de participação, então tenho que agradecer a vocês. Alguns colegas relataram dificuldades como mudança de casa, problemas pessoais, etc. E mesmo assim fizeram a atividade. Fico muito grata e tenho que agradecer e reconhecer. O curso é em conjunto. Tá? Contrapartida, tenho que puxar um pouquinho a orelha. Tiveram alguns colegas que fizeram somente uma atividade, ou duas, ou três, mas a grande maioria fez 4, então por isso que eu comecei dando os parabéns. Tá? Para os alunos que fizeram uma ou duas atividades, vocês vão ver, eu estou mandando hoje no chat de cada um, se sua carga horária, se está 12,5, se está 50%, se está 37,5%, tá? Ou se está 25%, é correspondente ao número de atividades que você fez. E para você receber o certificado no final do curso, você precisa ter o resultado satisfatório de 75%. Então, se você fez 2 atividades, por exemplo, isso compreende que no segundo, no terceiro ou no quarto módulo, em algum momento, você tem que fazer as 4 atividades para você obter os 75% de participação na plataforma e receber o certificado, ok? Outra coisa também que eu quero ressaltar é a questão que o último fórum do módulo 1, eu pedi dúvidas, críticas, sugestões, e eu gostei muito, tivemos muitos elogios e tudo mais, e alguns alunos relataram a dificuldade para aprender a questão de material, que estão buscando aulas complementares. Esta aula que eu gravo para vocês, eu subi ela para o YouTube e assim, teve uma aula mesmo que eu acho que foram 2 alunos que assistiram. Então é muito importante, porque o próprio resumo, que eu faço um resumo da apostila para vocês, é importante estar assistindo essas aulas. Para os alunos que têm mais dificuldade, eu sugiro que se torne obrigatório assistir às aulas complementares. Tá? O próprio Calil, que é o nosso reitor, quando eu fiz o curso EAD, ele falou uma frase que marcou bastante. Ele falou assim que ele só dava a vara pra gente pescar. E aí aprender a pescar e pescar o peixe, limpar e comer, a gente tinha que aprender sozinho. O estudo EAD é isso, você tem que se dedicar, aprender um método, reservar um horário. Tá? Quem tiver dúvidas, críticas, sugestões, continua à disposição. Sem mais delongas, vamos lá para a nossa aula. Nós estamos aí no módulo 2, vendo a apostila de Fundamentos de Desenvolvimento Web. Na semana passada, nós vimos sobre Interface Web. Hoje nós veremos fundamentos de HTML e CSS, e na próxima semana nós iremos ver os tipos de imagem e o software de edição de imagem, o GIMP. O que nós veremos nessa aula? Dentro de HTML, qual editor de texto usar para criar aí a página em HTML, marcadores ou tags, como eu gosto de chamar, a questão de tabelas, imagens em HTML e alguns atributos, tá? Sempre que eu falar marcadores, tags ou atributos, é no mesmo sentido. Tá? Formatação de texto, vínculos ou links. E veremos a aula 3 aí, que é o capítulo 3 da apostila, estudo hoje, sobre o CSS, que é o método de estilos. Tá? Dentro de CSS, nós vamos ver a criação de estilos, método de aplicação do CSS no documento HTML e pseudoclasse e pseudoelementos. Os objetivos da nossa aula de hoje: entender os conceitos e funcionamentos do HTML, como atributos, marcadores, tabela, inserção de imagem, som e vídeo, entre outros. Conhecer o editor de texto Notepad ou bloco de notas, tá? E tem vários outros para quem usa smartphone, por exemplo. Tá? Aprender a utilizar o editor de texto Notepad++, compreender o conceito de CSS, entender a criação de estilos, conhecer o método de aplicação do CSS no documento HTML
e conhecer os conceitos de pseudoclasse e pseudoelementos. Tópico 2.1 da apostila, eu não vou, né, adentrar profundamente em cada um, porque já é um pouquinho de matéria. Eu tento fazer a aula, não sei se vocês já perceberam, no máximo em 20 minutos. Tá? Então, a apostila ela fala sobre o Notepad++. Eu gosto do bloco de notas. Então, é só a gente vir, né, para quem está fazendo no computador, vem no menu Iniciar, clique em Acessórios, abre o bloco de notas. Para quem tem aí o Pesquisar ou a Cortana, basta digitar bloco de notas. E por que a gente vai usar o bloco de notas? Porque no bloco de notas a gente faz o nosso, né, nosso texto em HTML para gerar a página, né, no navegador. Tá? Mais para frente eu vou mostrar um exemplo e aí eu explico como colocar isso dentro do bloco de notas e gerar, né, essa página. Tá? Tópico 2.2, o que é HTML? Né? HTML é uma linguagem de marcação de texto. Tá? Não é uma linguagem de programação. Né? Nós escrevemos o texto em si. Tá? Essa linguagem tem a função de enviar para o navegador. Né? O que a gente escreve roda lá no navegador. Né? Informações que definem de que maneira textos, imagens e outros itens deverão aparecer na tela. O que são marcadores? Né? Os marcadores, eles são comandos dentro da linguagem HTML e aí a gente usa o sinal de menor e maior. Então aqui dentro que eu falo, né, eu uso o marcador ou a tag, tá? Depende de cada autor usa uma denominação, tá? Os marcadores, eles funcionam como uma chave de liga e desliga, né? Vocês vão lembrar lá em Portugal que eu tinha o início e o fim, né? E aí eu uso a tag aqui dentro, sempre que for o fim eu vou usar o barra, né, mais o comando. Nós temos aqui alguns exemplos de marcadores, esses são padrões dentro da HTML, então vou sempre iniciar com o padrão, com a tag, né, HTML, finalizar com a tag HTML, né, abre e encerra a página, e aí elas são as tags mais importantes, pois informam ao browser que o documento está escrito em HTML. Logo em seguida eu venho com a tag read, né, e aí abaixo, né, ela vem abaixo do HTML, indica os comandos que o navegador precisa carregar antes que a página seja carregada. É utilizado o cabeçalho para inibir o título a ser inserido na janela do navegador. Logo em seguida eu venho com a tag title, né, que é o título da minha página. Eu começo com o título, finalizo com barra título. Tá? Em seguida eu venho com o body, que é o corpo, né, da página, o que vai ter dentro da minha página. E aí ela é inserida, né, após a tag head. Quando eu mostrar um código para vocês, vocês vão ver isso com mais clareza. Não preocupa não. Temos aí outros marcadores, né, como o body e o BG color, que é a cor da página. Temos as tabelas, pode ser que a gente queira inserir uma tabela, né, na página. Tem um exemplo também que eu vou mostrar agora para vocês em seguida. Ó. Aqui, né, para vocês entenderem melhor, eu iniciei o meu documento com a tag HTML e finalizei aqui embaixo com barra HTML. Em seguida eu vou vir com o read, né? Abri o read, logo em seguida eu tenho o meu título da minha página. Então aqui, ó, título, exemplo de tabela. Vocês podem ver que o navegador, né, aqui, ó, exemplo de tabela. Tá? Encerrei a tag aqui, ó, comecei o read, tá? Aqui barra read, já achei um erro aí na imagem, tá? Logo em seguida eu venho com o body, né, que é o meu corpo do texto, e aí tudo que tá aqui dentro do body é o que está escrito nessa tabela, tá? E aí eu tenho outras tags, como por exemplo a borda, né, de espessura 1, a tag BG color, tá? A cor que vai sair, que aqui no caso é esse cinza, eu posso usar ela, né, nesse código, tá? Ou posso
determiná-la em inglês, né? Por exemplo, eu poderia vir cá e escrever green, tá? As tags aqui, TR, TD, eu tô deixando um resumo para vocês, tá? De tags em HTML lá, junto nessa segunda semana. Então, tá explicando cada um. Tem tags que eu não lembro de cor, eu sempre aprendo tags quando eu tô lecionando esse tipo de aula, tá? Então, vivendo e aprendendo, tá? Posso inserir imagem na minha página na internet, tá tudo explicadinho lá como inserir na apostila, tá? E aí outros atributos, né? Atributos ou tags, tá? Os atributos, eles são características de determinadas tags. Na maior parte das tags do HTML, elas possuem atributos, tá? Na seção, nós vamos ver algumas tags que têm função de alinhar as imagens na página, tá? E aí eu venho, desculpa, acho que eu passei rápido, né? Tá? Com o atributo, né? O width e o range, tá? Meu inglês é ótimo, mas desculpa. Um determina a largura da imagem, né? Que é definida em pixels ou porcentagem, e o outro determina a largura. Então, quando eu quero uma página, né, que eu visualizo lá no meu navegador, às vezes a imagem está muito grande ou muito pequena, então eu tenho que ir testando até ver um modelo que me atende. O atributo background, né, para inserir uma imagem em segundo plano, que fica como se fosse uma marca d'água, tá? Então, tem um exemplo aí. E tem a questão de formatação de textos, tá? Que tem o código em HTML, né? Por exemplo, trabalha com a tag color, face e size, né? Color é cor, como eu disse, você pode usar os caracteres ou escrever a cor em inglês, né? A face é como ela vai ser exibida, né? Aqui no caso é na fonte, né? 10 minutes. E a última é o tamanho, né? Size que esse texto vai ser escrito. Desculpa aí pela tosse, tá? Temos aí alguns outros exemplos, né? Que ó, quando o texto é exibido em negrito, strong, não vou falar todos, né? Mas, por exemplo, o texto taxado, que é aquele que vem tipo como se ele tivesse sido grifado com risco por cima, né? É a tag S. E aí na página seguinte eu tenho esses exemplos aí, né, que anteriormente eu mostrei para vocês, tá? A questão aqui de links, né, como direcionar um link de uma página para outra, né, dentro do HTML, tá? E a questão de outros atributos, tá? Como eu falei, eu deixei um material extra, né, lá em sala de aula da segunda semana do módulo 2, com vários atributos existentes, tá? Tem esse site aqui também que eu recomendo muito, que é o a gente fala W3 School, né? Ou W2 School, 3, né? 3 School, desculpa, tá? Eu gosto muito desse site. Por quê? Porque aqui nós estamos vendo HTML básico, né? Que a gente costuma falar o mais baixo nível. E aí o HTML ele já foi tendo melhorias, né? Porque era uma linguagem básica, né? Posso dizer assim, até ela era limitada, tá? E aí foi o HTML 1, 2, 3, né? Hoje nós estamos na versão 5, tá? O W3 School tem o HTML básico, e aí ele é assim, no canto esquerdo tem o código que você pede para executar e ele roda como que fica aquela tela do lado direito. Então aí você muda, né, o código ali do jeito que você quer e vai montando a sua tela, tá? A nossa atividade dessa semana eu vou pedir para vocês criarem, né, uma interface aí, né, uma página web. Pode ser um olá, escrito olá mundo, pode ser minha primeira página em HTML, pode ser copiar um texto da internet, fica a critério de vocês. Eu quero que vocês comecem a colocar a mão na massa para a gente começar a praticar, tá bom? E aí, né, a aula 3 da nossa apostila é o CSS, né, que seria folhas de estilos em cascata, tá? O CSS ele surgiu para suprir a necessidade de novas possibilidades de criação de layout, tá?
Desta forma, o HTML passou a ser utilizado apenas como linguagem de marcação e estruturação, ficando com o CSS a função de aplicar estilos necessários para a aparência da página desenvolvida. Com a criação do CSS, houve alguns benefícios, né, de websites, na questão de controle de layouts, até como eu já falei com vocês, a questão de avanço, né? Hoje a gente tem um smartphone, que é uma tela aí, sei lá, de 5 polegadas, temos um monitor, que é uma tela de 20, temos a televisão, que é uma tela de 60. Tá? E aí, esses layouts, né, em mídias diferentes, em formatos diferentes, em telas diferentes, né, em dispositivos móveis diferentes, a gente precisou do CSS. Tá? Para a aplicação do CSS, são criadas folhas de estilos, né, documentos com a extensão CSS que conterá os códigos de definição de estilo de um determinado documento, que pode ser da extensão HTML. Esta folha pode ser um documento separado, né, contendo apenas códigos de estilos vinculados ao arquivo HTML. Ou então, esses códigos podem ser digitados dentro do próprio arquivo HTML. Tá? Eu esqueci de falar anteriormente aqui, ó, questão de outros atributos, né, o site W3 School, JavaScript mesmo, PHP, a gente consegue usar essas linguagens de programação dentro do HTML. Então, nesse site aqui, para quem gosta, né, da parte de desenvolvimento, pode dar uma olhadinha lá que tem muito material. Tá? Ele é em inglês, é só você clicar com o botão direito do mouse, pedir para traduzir, que ele passa para o português. Dúvidas também, só me chamar lá que eu tento auxiliar. Tá? E aí, dentro do CSS, existem 3 maneiras de aplicar, né, o CSS em um documento. A primeira delas é criando estilo, a segunda é aplicando o CSS dentro do documento HTML, tá? E aí ele pode ser no método inline, interno ou externo, e temos aí o terceiro, né, a terceira maneira de aplicar, que é a das pseudoclasses ou pseudoelementos. Vou mostrar aqui rapidinho, né, como que a gente faz a sintaxe ou sintaxe, tá? E aí aqui explicando que cada uma delas faz aí dentro, né, da criação de estilos, tá? Aqui, ó, por exemplo, né, tem o H2, que é o nível 2, né, o tamanho da fonte, que é o 24, e a cor blue. Tá? Temos o método inline, né, que é aplicado usando o atributo style dentro do HTML, né, e ele é acrescentado lá dentro. Tá? Nesse caso, não é necessário utilizar os colchetes, tá? A gente somente usa a tag style, tá? E ela é colocada entre aspas, separada por ponto vírgula. Tem um exemplo aqui de um código, né? O style está lá dentro do código HTML e roda, né? Rodando esse código aqui lá no bloco de notas, vocês vão ver, tá? Tem o modo interno, tá? Que ele aplica a tag style. Vocês podem ver que ele está dentro, né, usando a tag style dentro do comando HTML. Tanto esse quanto o anterior faz o mesmo código na tela, tá? Escritos de maneiras diferentes. Tem o método externo, né? Vocês podem ver que aqui eu tenho a minha pastinha do HTML, e o método externo é o que? Ele é externamente, né? Eu venho e crio a pasta style. Tá? Temos o exemplo do método externo, né, o código aqui, ele gerou essa página, na apostila está maior lá, a visualização para vocês, tá? E por último, né, eu tenho a síntese ou sintaxe de pseudoclasses, né? Pseudoclasses eu vou selecionar pseudoclasses, né? Ou pseudoelementos eu vou selecionar pseudoelementos. A apostila que nós utilizamos, né, Fundamentos de Desenvolvimento Web, está disponível aí para vocês já no módulo 2. Espero que vocês tenham gostado.